shalom, sejam todos bem-vindos. Enquanto nós esperamos nossos irmãos que vão chegando, que você possa estar compartilhando, curtindo e compartilhando, e seja ministrado com essa canção maravilhosa. Deixe o amor do Abba Pai inundar seu coração. Aleluia. Deus, sejam bem-vindos, Rosi, Antônio, Wellington e Manu, sejam bem-vindos, aleluia. Eu quero te ouvir, glória a Deus. Ouça o Abba Pai. Seja edificado com essa linda canção do Ministério Chave de Davi, na voz da nossa querida Adriana Strapassola e banda Chave de Davi. Seja edificado. Aleluia. Pai, clame ao Papai, Ele está te ouvindo. Glória a Deus. Shalom, irmã Rosane Penido, pastor Davi, Débora Lisboa. Graça e paz a todos vocês. Recebam do amor do nosso Abba Pai. Deixe que esse amor possa lançar fora todo o medo da sua vida. Deixe que esse amor te lave, te inunde, te fortaleça, te traga segurança. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Bendito o Rei da Glória, bendito é o Rei da Glória, Ele é bom em todo o tempo, aleluia, santo é o nome do Senhor, santo é o nome do Senhor, glória a Deus, sejam todos muito bem-vindos. Como é bom ouvir, ser ministrado por essa canção tão linda, tão espiritual, que toca, né, no nosso espírito. E é maravilhoso. Deus habita entre os louvores do seu povo. Glória a Deus. Essa canção está lá no nosso canal Jesus TV. Você pode ouvi-la mais. A música Abba Pai, do Ministério Chave de Davi. Glória a Deus, aleluia. Que bom que vocês estão aqui. Se você ainda não curtiu esse live, curta, clique aí nas notificações, no sininho, aí nas notificações para você ser notificado quando nós estivermos online, trazendo a palavra de Deus, trazendo uma mensagem, ok? Isso é muito importante. E compartilhe com seus contatos, com as pessoas que você ama, porque é muito bom nós compartilharmos a palavra de Deus. Nós já vimos, né, que na última ministração de terça-feira, nós vimos que crer em Deus também é obedecer. Crer é obedecer. Nós vamos estar falando mais a respeito deste assunto. Fé em Deus, fé em Deus. Jesus falou, porventura, o Filho do Homem achará fé na terra quando ele voltar? Você pode responder essa pergunta do nosso mestre? Porventura o Filho do Homem, quando voltar, achará fé na terra? Você pode dizer, Paizinho, meu Senhor,
no meu coração, o Senhor vai achar sim, Senhor. Eu quero cuidar, eu quero cultivar a fé do meu coração. Aleluia. Que nós possamos entrar em comunhão com o nosso Deus, nós possamos deixar fluir o espírito de fé, o espírito que a Bíblia diz é o mesmo espírito de fé que habitou nos patriarcas, nos profetas, o espírito de fé que diz: "Cri, por isso falei". Nós cremos, por isso também falamos. Aleluia. Uma fé ativada, uma fé que crê e é liberada. Jesus falou: se nós cremos com o coração, nós temos que confessar com a nossa boca. Confessar o quê? Confessar a vitória, confessar a cura, confessar a solução, confessar que Deus já está tomando conta da situação. Aleluia. Crie, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. A boca fala do que o coração está cheio. Então nosso coração precisa estar cheio de fé. Cheio de fé. Tudo que eu e você, tudo que nós estamos enfrentando, a solução é a fé. A solução é a fé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu li algo muito tremendo hoje de uma amiga que é médica, que ela postou que dizia: o melhor médico continua sendo Jesus e o melhor remédio continua sendo a oração. Aleluia, a oração, a comunhão. Então nunca esqueça disso. Nós falamos terça-feira da fé saudável e da fé doente. Nós estivemos analisando, na verdade, dois exemplos de fé na Bíblia Sagrada. Nós vimos esses dois exemplos, uma pessoa que tem a fé viva, a fé saudável, e a outra pessoa que enfrentou o problema mais simples, mas porque não tinha uma fé saudável, uma fé viva, uma fé que vem do espírito de fé. Crie, por isso falei, creio, por isso declaro a vitória antes de ver, antes de acontecer. Aleluia. Assim é a fé saudável, meus queridos. E nós mais do que nunca precisamos desse escudo. A palavra de Deus diz que a fé é o nosso escudo. A fé que nos protege. Satanás está o tempo todo lançando dardos, setas inflamadas, dizendo: você vai morrer, dizendo: você não vai conseguir, olha, você vai ficar doente, você vai passar necessidade, e você isso, você aquilo. Satanás fica lançando dardo o tempo todo. Os principados e as potestades, que nós já aprendemos que eles estão lá no segundo céu, lançando seta. E a única coisa para nos proteger é a nossa aliança com Deus, andar em aliança, revestidos do poder de Deus, da armadura, da panóplia de Deus, como nós aprendemos também, ok? Então nós vamos aprender mais um pouco hoje a respeito de fé, a fé saudável. Por que a Bíblia fala de ser são na fé? Porque existem pessoas que têm fé, mas é uma fé doente. É uma fé doente que não faz efeito, que não resolve nada. É como eu estava meditando esses dias, quando eu estava tentando fazer um download e apareceu que o sinal estava baixo, Outra hora você quer postar alguma coisa, o sinal está baixo. Ou seja, nem para postar, nem para fazer download, se o sinal estiver baixo, meu querido, não vai funcionar, não vai conseguir. E o sinal da nossa fé precisa estar vivo através da nossa comunhão com Deus. Comunhão profunda, eu amo a Deus, estar na presença de Deus não é peso, estar na presença de Deus não é chato, é maravilhoso. Nesses dias mesmo eu estava orando de madrugada e quando eu vi já tinha passado um tempão
E o Espírito Santo ia trazendo mais motivos de oração, mais motivos. Orei por vocês que nos assistem, pelos pedidos de oração, pelo rebanho da chave de Davi, pela rede Amém, pela família, pelos parentes de longe, de perto. E o Espírito Santo ia trazendo e eu ia falando com o Senhor, sempre com aquela gratidão no coração. Senhor, muito obrigado por poder falar com o Senhor. Ah, amados, e depois que você em fé libera, crie, por isso falei, eu creio, não vou ficar remoendo medo, tristeza, amargura, ansiedade, pânico, medo, não vou ficar removendo isso. Eu tenho um Deus que é vivo. O nosso Deus é vivo e a nossa adoração, a nossa fé, a nossa comunhão com Ele deve ser viva também. Senão vai ficar sinal baixo, sinal baixo. Quantas pessoas que não buscam a Deus, não se enchem de Deus. E aí a hora que precisa, a hora que vem um problema, elas querem acessar e aparece sinal baixo, comunhão baixa, misericórdia, intimidade baixa, fé baixa. É como a bateria do celular, a bateria que quando tá baixinha, quando tá fraquinha, e fica aquele sinal lá, bateria fraca, bateria fraca. Como que está a bateria da sua fé? Como que está? Como que está? Então, amados, nós precisamos ter uma fé sã. Tito, livro de Tito 1, verso 13, diz assim: este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, sãos na fé. Esse povo aqui tinha uma fé doente, uma fé cheia de crendices, uma fé que não era viva, e eles eram reprovados também no seu modo de viver. Por isso que ele diz assim: esse testemunho é verdadeiro, portanto repreende-o severamente. Hoje em dia é muito interessante, porque eu já vi várias pessoas, reclamando, sempre que o pastor traz uma palavra de exortação ou uma palavra severa, como diz aqui, muita gente acha ruim. Ai, o amor, tem que pregar a palavra com amor, mas é com amor mesmo. Só quem ama exorta, só quem ama corrige, correndo o risco de ser deixado, de ser abandonado, correndo o risco de não gostarem mais. Só quem ama corrige, e Deus é o maior exemplo. Deus é o maior exemplo. Pai ama, o pai corrige o filho, todo aquele que ele toma por filho. Então ele diz aqui: repreende-o severamente, para que sejam sãos na fé. Muitas vezes é preciso trazer uma exortação, um chacoalhão, e repreender severamente mesmo, para que a fé seja curada, seja alinhada. Quantas pessoas que estão precisando dessa repreensão severa aqui para aprender a ter uma fé saudável, uma fé firmada em Jesus, não uma fé firmada em pessoas, em personalidades, em dons, em talentos, em emoção e sentimento. Ah, mas eu ouvi a palavra e não senti nenhuma emoção. Ah, eu participei do louvor, mas eu não chorei. Ah, eu acho que Deus não estava ali. Misericórdia, amados. Recebe essa exortação severa aqui, que é com amor. Sejamos sãos na nossa fé. A Bíblia nos exorta a sermos sãos na fé. Terça-feira, então, nós vimos a importância de sermos pessoas sãs, pessoas que tenham uma fé viva, uma fé sobrenatural, E nós vimos o exemplo de duas pessoas, que é o rei Ezequias e o rei Asa. A doença de Ezequias era mortal, lembram disso? A doença dele, a Bíblia diz que era mortal. Deus mandou o profeta ir lá e falar:
põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Era uma doença para a morte. Mas ele ousou, ele creu, por isso falou, creu, por isso orou a Deus. A fé verdadeira vai te levar a orar. A fé doente, você não vai ter força nem para orar, irmão. É hora de fortalecer a fé. O rei Ezequias, então, ele virou para o canto e a Bíblia diz que ele chorou e ele invocou ao Senhor. E Deus mandou o profeta que já estava saindo voltar lá e falar para ele: olha, o Senhor ouviu tua oração por amor de Davi e o Senhor vai te acrescentar mais 15 anos. Glória a Deus, aleluia. Quantas pessoas, meus queridos, que partiram nessa pandemia, que gostariam de ter recebido mais 15 anos. Quantas pessoas. Então guarde isso, sempre eu oro a Deus o que ministrar em cada live. O Senhor falou que nos daria palavra, que seria porção para preparar as pessoas antes que acontecessem as coisas. E Deus tem confirmado tudo que tem sido falado. Não é porque nós queremos, não é porque nós queremos fazer pressão ou sensacionalismo ou colocar medo em alguém, nada disso. Eu me lembro quando eu falei, quando o Senhor mandou falar que a pandemia não ia passar tão rápido como muitos estavam pensando que ia passar. O Senhor falou: avisa que não vai passar tão rápido, vai vir a segunda onda, e com ela muitas outras coisas. Avisa o meu povo, eu tenho que obedecer a Deus. E quando eu falei isso, muitas pessoas, eu já estava com medo, aí eu escuto essa palavra, fico com mais medo, porque a tua fé não está saudável, irmão. A pessoa que tem a fé saudável, ela lê o que Jesus disse lá, no fim virão guerras, rumores de guerra e fome, peste, terremoto. Jesus avisou tudo isso para nós. Não para nós ficarmos com medo, mas para nós em fé nos fortalecermos e nos prepararmos. E eu me lembro quando eu falei isso meses atrás, no pico da primeira onda. Pessoas, não, daqui a 60 dias tudo vai voltar ao normal e tal. O Senhor falou: avisa que não vai voltar ao normal, não. Vai demorar mais do que vocês estão pensando, ia levar o ano inteiro, e porque viria a segunda onda. E o que é que nós estamos vivendo agora? Estamos vivendo aí a segunda onda. Exatamente como o Senhor falou. O Senhor não falou para ficarmos com medo, o Senhor não falou para nós nos encolhermos, não, o Senhor falou para nós nos revestirmos, nos fortalecermos. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não podemos mais ser fracotes, não podemos mais ser meninos, não podemos mais ter uma fé doente, porque senão nós não suportamos, meus amados. É preciso ser são na fé. Quantas pessoas que têm o aparelho em casa, têm a internet, que neste momento podia estar recebendo a palavra, mas elas preferem alimentar a alma, a carne. Eu vou assistir novela, eu vou ver um filme, eu vou navegar na internet, eu vou fazer tal coisa, e não estão cuidando da vida espiritual, não estão cuidando, não estão alimentando a fé. Nós vimos, a questão desses dois exemplos que nós vimos ali. O rei Ezequias tinha uma doença mortal e foi revertido, o problema foi revertido. Mas o rei Asa tinha uma doença grave, não era uma doença mortal, era grave. Significa que era algo que podia ser revertido. Mas a Bíblia diz que porque ele não usou a fé, ele não buscou a Deus, ele resolveu buscar a medicina, ele confiou mais na medicina do que no Senhor, está escrito na Bíblia, e ele morreu.
Um que tinha uma doença mortal viveu porque usou a fé. Creu no sobrenatural, creu no amor de Deus, no poder de Deus. O outro que tinha uma doença, que era uma doença grave, sim, mas não era mortal. Mas ele acreditou mais na medicina do que em Deus, está escrito na palavra do Senhor. Lá em 2 Crônicas 16, no 39º ano de seu reinado, caiu Asa doente dos pés, uma doença nos pés, que era uma doença grave, mas não era mortal, né? E a Bíblia diz: contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Descansou Asa com seus pais e morreu no 41º ano de seu reinado. Morreu. E o outro viveu, porque buscou o Senhor. Então a fé viva, a fé saudável vai nos levar a buscar Deus. Nós não vamos ficar curtindo o problema, não. Quando a pessoa tem uma fé viva, aquilo ferve dentro dela. Eu vou recorrer àquele que pode solucionar o meu problema. A fé viva. Ah, mas e se eu recorrer e ele não fizer? Lembra primeiro que ele é soberano, mas você tem que fazer a sua parte. Se o rei Ezequias pensasse isso, tinha morrido. Né? Nós vimos, a Bíblia diz: cobiçais e nada tendes, porque não pedis. Pede e não recebe, porque pede mal. A fé saudável nos faz pedir. Criei, por isso falei, invoquei o nome do Senhor, invocaram o Senhor e foram salvos, invocaram o Senhor e foram sarados. Criei, por isso falei. Mas a fé doente, a pessoa sabe que precisa, ela sabe que Deus é poderoso, ela até acredita, acreditar só, não está ainda uma fé sã. A fé é a certeza. Deus vai fazer alguma coisa por mim. Deus é bom, Deus é bom. Sempre que você estiver sendo bombardeado por pensamento negativo, sabe como que você quebra esse ciclo de pensamento negativo? Declarando com a sua boca, falando algo positivo, automaticamente o teu cérebro bloqueia aquela linha de raciocínio, aqueles pensamentos persistentes negativos. Guarde isso, é um segredo para você. Como que eu interrompo as setas de pensamentos que vai dar tudo errado, que não adianta, que vai ficar doente, que vai morrer? Abre a sua boca. Põe a fé que Deus plantou em você quando você foi salvo. A Bíblia diz que Deus dá uma porção de fé para nós. Cada um que é salvo recebe uma porção de fé e ele precisa semear essa porção. Ele precisa ativar essa porção diante de Deus. Então nós precisamos, amados, não perecer com uma fé fraca. É hora de fortalecer a fé. A Bíblia nos exorta que nos últimos tempos muitos se apostatariam da fé. Você vê isso lá, meus ajudadores vão colocando aí. Você vê isso lá em 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo, mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Olha as setas, as mentiras do diabo. Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então Satanás fica lá das regiões celestiais, segundo o céu, lançando seta nas mentes das pessoas. E se a pessoa não tem escudo da fé, não tem capacete da salvação, não tem couraça da justiça, não tem cinturão, não tem espada, não tem lança, não está calçado, ela pode ser atingida. Por isso nós precisamos, a Bíblia diz, antes de falar da armadura de Deus, que nós já estudamos, a panóplia, toda a armadura, o Senhor começa o texto: portanto,
Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amados, não podemos enfraquecer. O Espírito Santo estava me lembrando, me mostrando quantas pessoas passaram a cuidar da sua imunidade nesse tempo. Quantas pessoas passaram a cuidar da sua imunidade para não pegar o Covid, ou se por acaso pegar, o corpo está forte para combater. E o Espírito Santo estava me lembrando, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortaleça a sua fé é a tua imunidade para o espírito, alma e corpo. A tua fé. Até aquilo que nós comemos e bebemos, se não for com fé, misericórdia, mas se for com fé, torna-se remédio. Invoca o nome do Senhor até num copo d'água que você vai tomar. Use a fé, está no coração, está na hora de declarar. Está escrito: abençoarei vosso pão e a vossa água, e tirarei do vosso meio as enfermidades. Está escrito na Bíblia, amados. Quando nós começamos a declarar isso, nós estamos ativando a nossa fé, estamos curando a nossa fé, estamos fortalecendo-nos. Quando nós invocamos a palavra de Deus, a fé viva é uma fé sobrenatural, ela é baseada na Bíblia e não nas circunstâncias. O médico natural está falando que não tem mais jeito, mas o médico dos médicos, ele diz: eu irei e te darei saúde. O médico dos médicos diz: enviou sua palavra e os curou. Aleluia, o médico dos médicos, o Jeová Rafá, o Deus que cura e dá saúde, ele falou: eu sou o Deus que te sara, eu sou o Senhor que te cura, eu abençoarei vosso pão e a vossa água e tirarei do vosso meio as enfermidades. Amados, quando nós temos uma fé saudável e aprendemos a ativar essa fé, vai dormir, você fala para Deus: Senhor, abençoa o meu sono, porque está escrito: em paz deitarei e dormirei, porque só tu me fazes habitar em segurança. A fé viva está cheia da palavra. A fé viva, a fé saudável está cheia do conhecimento, da revelação das Escrituras. Então a Bíblia diz que muitos se apostatarão da fé, dando ouvido às mentiras dos demônios. Lucas 18:8. Lucas 18:8, vão escrevendo aí, meus ajudadores. Digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando, porém, o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Porventura, o Senhor está falando para ele: clame, busque o Senhor depressa, depressa, se apropria dessa palavra. O Senhor depressa lhes fará justiça. Aí ele diz: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Porventura achará? Como eu falei, você pode responder para Deus: no meu coração o Senhor vai achar. O Paulo, ele falou: eu combati o bom combate da fé. Nós falamos isso terça-feira também. E ele instruiu Timóteo, seu filho, na fé, seu discípulo. Timóteo, combata o bom combate da fé. Combata, não vai aceitando as mentiras do diabo, não. O diabo lança uma mentira, você tem escudo. Você rejeita aquela mentira com o escudo da fé e você ataca com a espada. Você rejeita dizendo: não vai acontecer isso que você falou, não. E você ataca dizendo: vai acontecer isso, isso, isso. Você declara aquilo que você espera que aconteça, ainda que não esteja havendo nada. É preciso que nós venhamos a ativar a fé sobrenatural, ativar a fé sobrenatural. A Bíblia fala lá em Marcos 11, do 22 ao 26, Jesus fala com eles, e Jesus respondeu, disse para eles: tende fé em Deus, tende fé em Deus.
Porque em verdade vos digo que qualquer que disser, crie, por isso falei. Qualquer que disser a este monte, tem que ativar a fé falando, não é só pensando, quem sabe, eu acredito. Não, tem que declarar. E é uma declaração convicta. Não é assim, se Deus quiser, Ele vai ajudar, vai fazer isso. Não, isso é esperança. Guarde a diferença. A esperança é uma coisa, a esperança diz, se Deus quiser, vai mudar a situação. A fé diz, em nome de Jesus, já mudou a situação. Entenda a diferença. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte tem que verbalizar, ok? Ergue-te e lança-te no mar, disser e não duvidar em seu coração. Olha a fé viva, olha a fé saudável. Ele diz e ele não duvida. Disser e não duvidar no coração, mas crer que se fará aquilo que diz, Tudo o que disser será feito. Glória a Deus. Tudo o que disser será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, tudo e todas, vai guardando isso, porque é Bíblia, nós precisamos alimentar nosso espírito com isso e orar isso, ok? Todas as coisas que pedirdes, orando, olha a importância, orar. Eu creio em Deus, eu não vou ficar remoendo problema, não vou ficar curtindo angústia, medo. Não, eu vou orar, eu vou verbalizar a minha fé. Eu li na Bíblia, está escrito. Assim é a fé viva e saudável. Por isso vos digo que todas as coisas, primeiro ele diz, tudo que disser será feito, tudo que disser será feito. E todas as coisas que você diz, que você pediu, orando, crede receber. Olha a fé viva. Crede receber e tê-las eis. Tem uma outra versão que diz, creia que você recebeu já. Creia que você recebeu e você vai ter nas suas mãos. É uma certeza, eu estou orando, eu já estou visualizando isso na minha mão já. Assim é a fé saudável. Por quê? Porque você merece, porque você jejuou 40 dias. Não, porque está escrito, porque Jesus conquistou na cruz. Não é por meus méritos, é pelos méritos de Jesus. Tudo que nós precisamos para sermos abençoados, ouvidos, alcançados, atendidos, socorridos, Jesus fez na cruz do Calvário. Jesus já fez. Nós precisamos ativar e valorizar o que Jesus fez na cruz por nós. Aleluia. Crede que as recebestes e tê-las eis. Aleluia. Aí ele fala também, no restante ele diz, e se você lembrar que está com mágoa de alguém, perdoe, porque senão aquilo que você declarou, Deus não vai poder atender. Então tem essa questão aí. Somente a mágoa, o ressentimento, o rancor, falta de perdão no coração que pode anular o que você está pedindo. Mas se você perdoar, se estiver orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe também as ofensas. Aleluia! Glória a Deus! Para não ter nada interferindo. Aí eu quero que Deus me atenda, eu quero que Deus me perdoe, eu quero que Deus me ajude, mas eu não quero perdoar, não quero atender, não quero ajudar. Não é assim que funciona. Então ele alinha as coisas, E uma vez que você creu, vai acontecer. Então, amados, concluindo aí, nós precisamos ter uma fé saudável. Fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Por quê? Porque nós estamos em guerra, nós estamos enfrentando guerra no espírito, na alma e no corpo. Nós precisamos estar
revestidos de poder, alinhando e fortalecendo a nossa fé. Como que eu posso fortalecer a minha fé? Vai anotando aí rapidinho, Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e a capacidade de ouvir vem pela palavra de Deus. Ou seja, leia a Bíblia, escute a Bíblia. Hoje em dia tem aplicativo que você fica escutando a Bíblia. Glória a Deus, que coisa linda, eu uso muito isso. A fé vem pelo ouvir e a capacidade de ouvir vem pela Bíblia. Como assim? Como assim? A Bíblia diz lá em Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós precisamos ter um ouvido espiritual. E esse ouvido espiritual, para ouvir a revelação, a palavra rema, ele vem pela própria Bíblia. É a Bíblia pela Bíblia. Não tem como você ter uma fé viva se você não tiver ouvido espiritual para ouvir a revelação e crer e se encher da palavra. E para isso precisa de Bíblia, sim. Precisa de Bíblia. Então, se eu quero ter uma fé viva, uma fé saudável, é indispensável ler a Bíblia, ouvir pregação. A Bíblia fala, como crerão se não há quem pregue? Então, ouvir pregação também nos ajuda a crer. Ouça a pregação. Eu fiquei contente, Pessoas me escrevem e dizem: pastor, eu entro lá no canal da igreja, da Chave de Davi, e fico ouvindo as mensagens, uma atrás da outra. Isso me edifica, me cura, me fortalece, me alinha. Glória a Deus por isso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça, porque a fé vem pelo ouvir, e esse ouvir espiritual vem pela palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos imprescindivelmente pedir para o Senhor que Ele venha aumentar a nossa fé. Nós precisamos que o Senhor aumente a nossa fé, que Ele ajude a nossa fé. Aleluia. Isso é muito sério, meus queridos. Isso é muito sério. A Bíblia mostra que nós precisamos buscar a Deus. Então você pode pedir para Deus a fé. Senhor, eu estou tendo dificuldade para crer, me ajuda, eu reconheço que a minha fé está fraca. Nós vemos na Bíblia aquele homem que pediu para o Senhor: Senhor, ajuda a minha fé. Ele pediu para Deus. E é muito interessante quando Jesus fala para eles aqui: tende fé em Deus. No original tende fé do tipo de Deus. Qual que é a fé do tipo de Deus? A fé liberada. Deus queria um mundo e ele disse: haja. Ele criou tudo pelo poder da palavra. Então essa é a fé do tipo de Deus, que é o que está escrito ali. Tende fé em Deus. No original, os estudiosos, os expositores, eles dizem que o sentido ali tende fé do tipo de Deus. Não é a fé do tipo a fé natural. Não, é a fé do tipo de Deus. A fé que chama à existência as coisas que não existem. A fé que não se guia por vista. Eu quero, eu proclamo, eu declaro o que eu creio, eu declaro o que eu quero e não o que eu estou vendo, não o que o diabo está lançando, jamais. A fé saudável. Jesus falou: tudo é possível ao que crê. E o pai do menino, o menino perturbado, o menino epilético, o pai do menino falou: Senhor, eu creio, mas me ajude a crer mais. Amados, nós precisamos fazer essa oração. Toda vez que eu preciso romper em fé e eu estou com dificuldade de visualizar o que eu estou pedindo para Deus, porque tem que visualizar,
tem que pôr imagem na sua oração. Estou repartindo pérolas com você, ferramentas que funcionam. Põe imagem na sua oração. É assim que você tira a dúvida do seu coração. Põe imagem. Você está orando pela cura de alguém, visualiza todo dia, toda vez que você orar, visualiza essa pessoa curada. Você está orando para alguém sair do hospital, receber alta, visualiza essa pessoa em casa, visualiza essa pessoa na ceia de Natal, visualiza essa pessoa junto em casa. Põe imagem à sua oração. E se não está conseguindo pôr imagem do que você está pedindo, você só está com imagem negativa, quebra esse ciclo, declare e pede para Deus: eu creio, me ajude a crer mais. Me ajude a crer mais. Aleluia. Então, meus amados, que você receba essa palavra no teu coração. A Bíblia fala que a fé tem que ser exercitada. Exercita a sua fé. Como que eu faço isso? Declarando, mesmo que eu não esteja sentindo, mesmo que eu não estou vendo, mesmo que estejam todos falando o contrário, não importa. Fale o que a Bíblia fala, ore o que a Bíblia diz e vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Tem coisa que você vai ver automaticamente resolver. Outras coisas vai levar mais um tempo, mas não importa. A Bíblia diz: pedi, pedi, batei, batei, buscai, buscai. Por que ele repete? Para deixar claro para nós que muitas vezes nós vamos ter que insistir. Mas eu louvo a Deus porque ele diz assim que o Pai vai atender. Jesus fala da viúva que ficou lá perturbando, insistindo para o juiz fazer justiça por ela. E Jesus falou que o juiz falou assim: eu não temo a Deus, eu não sou uma pessoa boa, mas por causa da insistência dessa mulher, para ela parar de me importunar, eu vou logo atender o caso dela. E o Senhor disse: se o juiz iníquo faz isso, quanto mais Deus. Ele diz para nós: perturbem o céu, incomodem o céu, incomodem o céu. Incomodem. Senhor, olha eu aqui de novo, Senhor. Olha eu aqui de novo, Senhor. Lembra da minha causa, Senhor. Eu estou crendo, Senhor. Está escrito: invocaram ao Senhor e foram salvos. Olharam para Ele e foram iluminados. Eu estou acreditando no que está aqui. Eu creio, Senhor, na tua bondade, no teu poder, na tua obra perfeita na cruz. Eu sei que em Cristo eu sou merecedor. Em Cristo Deus olha para mim e vê Jesus. Não vê os meus deméritos, ele vê Jesus. Então, baseado no sacrifício de Jesus, eu já estou abençoada nas regiões celestes, que é o mesmo lugar que os demônios estão. Quando você declara: eu fui abençoado nas regiões celestes, os demônios que estão retendo a sua bênção lá perdem a força e a bênção passa e chega até você. É tremendo isso. Ok, meus amados? Então, aprenda, crie, por isso falei, porque nós temos o mesmo espírito de fé. Tudo que você orar, tudo que você disser em oração, creia que você recebeu e que já tem nas suas mãos, visualiza. E assim será feito. E é Jesus que fala isso, é Jesus que ensina isso. Glória a Deus, que você possa escrever aí, me dando um retorno, o que Deus falou com você. Compartilha comigo as palavras remas do que você tem aprendido. Isso também é uma bênção, alegra meu coração, ok? E que Deus possa impregnar essa realidade no seu coração e que quando a luta vier, porque nós estamos em luta, nós estamos em guerra, você esteja revestido do sobrenatural, revestido de toda a armadura de Deus. Aleluia. Eu quero orar por você, deixe seu pedido de oração, eu quero estar te ajudando em oração, ok? E Deus vai fazer aquilo que Ele promete, Ele é fiel.
Aleluia. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, juntos numa só fé, Senhor, na unidade da fé, nós aumentamos o nosso poder, Senhor, de fé, quando nós unimos a nossa fé, Senhor. Nem as portas do inferno podem prevalecer quando nós nos unimos em fé, em oração, em unidade de fé como igreja de Jesus. E é na unidade da fé que nós declaramos a cura, a libertação, o socorro, a provisão, a solução do problema. Em nome de Jesus, mandamos embora toda depressão, mandamos embora a ansiedade crônica, mandamos embora a síndrome do pânico, mandamos embora toda doença, toda enfermidade, do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor. Toca esta pessoa que está assistindo agora, aqueles que ainda irão assistir. Toque com poder de cura, com poder de fortaleza, cura e saúde divina. Traz, Senhor, libertação, restauração, restituição. Nós te pedimos e cremos no nome santo de Jesus Cristo. E desde já, pela fé, nós te agradecemos pela resposta, porque o Senhor é fiel. O Senhor prometeu que o Senhor também ouvirá aquele que pede, aquele que busca, aquele que bate. A porta se abrirá. Glória a Deus, quem busca encontra, quem bate a porta abre. Aleluia! E quem está pedindo vai receber. E de acordo com a tua palavra, nós dizemos amém e amém. Deus abençoe você e que você viva esta realidade fortalecido na fé. Ouça a palavra, ouça a mensagem, leia a Bíblia todos os dias, todos os dias. A responsabilidade de alimentar a nossa fé é nossa. O anjo não vai fazer isso. Nós precisamos fazer para que você esteja fortalecido. Talvez você esteja tendo cuidado de fortalecer a tua imunidade física. Tenha o cuidado mais ainda de fortalecer a tua imunidade espiritual, a tua fé em Deus, que é o escudo que te protege espírito, alma e corpo. Deus te abençoe com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Ele já fez isso. Shalom, shalom. Fiquem com Deus.